Alô, você ligado no Podcast Sul, boa noite, boa tarde, bom dia. Gustavo Morínigo rompeu o silêncio. O ex-técnico do Coritiba deu uma entrevista reveladora em que traz à tona aspectos muito importantes da passagem dele pelo Coritiba que ajudam a entender o que não deu certo no Coxa sob o comando do Morínigo no Campeonato Brasileiro e também entender por que o time está nessa situação de luta contra o rebaixamento. Antes da gente falar dessa entrevista do Morínigo, não esqueça, inscreva-se no Podcast Sul, deixe seu like no vídeo, ative as notificações, faça com que o Podcast Sul esteja sempre na série A das recomendações para você no YouTube. E você que já está com a gente, você sabe, participe, torne-se membro, apoie esse projeto independente, único, sobre o futebol do sul do país. Pois bem, gente, o Gustavo Morínigo, técnico do Coritiba entre final de 2020, todo o ano de 2021 e até agora, agosto de 2022, foi demitido no dia 14 de agosto, Dia dos Pais, ainda não tinha falado, né? Depois da sua demissão, rompeu o silêncio em uma entrevista exclusiva ao jornalista Fernando Rudinick, da Gazeta do Povo. Excelente entrevista, aliás. Parabéns, um grande abraço ao Fernando, ótimo jornalista, grande figura com quem eu dividi várias coberturas no tempo de Gazeta do Povo. Uma entrevista extensa, né? Você confere ela na íntegra pelo link aqui na descrição do vídeo, mas eu destaquei alguns trechos dela, 6 trechos, para a gente passar aqui rapidamente por eles, para eu comentar, e você também vai deixando o seu comentário, porque são trechos muito elucidativos de dificuldades que o Morínigo enfrentou nessa temporada e que seguem aí atormentando o Guto Ferreira, atual técnico do Coritiba. Tá? Então, primeiro ponto aqui que eu trago para a gente comentar a respeito, ele fala sobre o gol, né? Sobre os goleiros do Coritiba. Diz o Morínigo ao Fernando Rudinick: quando o Wilson foi embora, tínhamos o Muralha e queríamos mais um goleiro. Não estávamos descontentes com o que tínhamos, mas sabíamos que a Série A era um pouco mais exigente. E aqui vale destacar, né, todo o cuidado, né, do Morínigo com as palavras para não causar nenhum tumulto, nenhum atrito, né? Não magoar ninguém dentro do Coritiba. Ele mantém uma relação muito boa com jogadores, com pessoas do clube, se diz torcedor do Coritiba, não teria por que o Morínigo sair tumultuando, mas essa declaração dele ela é muito nítida, né? De como o Morínigo tinha lá desde o começo do ano, quando o Wilson foi embora, a percepção de que a Série A era demais para o Alex Muralha, né? E quantas vezes a gente não falou isso aqui dentro do Podcast Sul, né? O Coritiba só foi arrumar um goleiro agora no meio do ano, quando abriu a janela de importação de jogadores. O Gabriel Vasconcelos não pôde nem jogar com o Morínigo, né? Foi estrear agora já com o Guto Ferreira. Mas quando o Morínigo, né, diz, né, quando o Wilson foi embora, tínhamos o Muralha e queríamos mais um goleiro, não estávamos descontentes com o que tínhamos, mas sabíamos que a Série A era um pouco mais exigente, estava na cara que lá no começo do ano, quando o Wilson foi embora, o Morínigo já tinha colocado, precisamos de mais um goleiro, senão teremos problemas. E o Coritiba teve muitos problemas, perdeu jogos na conta do Muralha, perdeu jogos na conta do Rafael William, só agora está achando o seu rumo no gol debaixo dos 3 paus. Segundo ponto aqui, também tratando sobre o elenco, falando do Andrei, né? A lesão do Andrei nos deixou muito desbalanceados e muitos jogadores não recuperaram seu nível. Jogadores que tínhamos fé e esperança que poderiam ocupar esse lugar. E aí até alguém pode falar, pronto, lá vem você falar do Andrei de novo, né? O Andrei foi um jogador que encaixou muito rapidamente no Coritiba, dava o ritmo, né, do jogo no meio de campo, e a perda dele por contusão colocou o Coritiba numa situação da qual o Coritiba não conseguiu se recuperar ainda. E quando você tem um elenco curto, com limitações financeiras, com limitações técnicas,
Se você perde um jogador-chave, é muito fácil você perder o rumo, você não conseguir encontrar um substituto à altura. E o Morínigo deixa claro que ele esperava encontrar dentro do elenco esse substituto, né? E aí você olhando para opções que ele tentou ali no lugar do Andrei, ele usou o Val, que tinha sido bastante útil na Série B, mas esse ano está muito abaixo do que jogou ano passado, e mesmo ano passado demonstrando limitações. O Matias Galarza, jogador que o Morínigo conhecia lá do Paraguai, foi utilizado em várias partidas, também não correspondeu, abrindo ali um pouco o leque, né, de jogadores com estilo um pouco diferente. Robinho, muita contusão, né? O Regis, né, veio da Série B, né, como um bom jogador do Guarani, nunca pelo Coritiba conseguiu jogar nem perto do que jogou no Guarani. O Tony Anderson, tá, um jogador um pouco mais para frente, né, mas também não teve uma regularidade ali, um protagonismo que poderia atenuar, pelo menos na parte ofensiva, a ausência do Andrei, né? Então o Morínigo deixa muito concreto, né, como perder o Andrei acabou causando um dano do qual o Coritiba não conseguiu se recuperar. Outro dano nessa mesma linha é o do Igor Paixão, né? Aqui tem até uma declaração um pouco mais extensa do Morínigo, né? Ficamos um pouco curtos com o tema de extremos, coisa que estávamos buscando muito, com muita insistência, e foi notado durante a temporada. Isso se acentuou quando o Paixão já estava por sair e se notou que ele baixou o rendimento. Lógico, é normal, não era culpa dele, era culpa do que se falava. Era algo inevitável para qualquer pessoa. E aqui eu vou dividir em duas partes. Parte 1. Coritiba penou o ano inteiro pela falta de jogadores de velocidade do lado do campo. E quando o Igor Paixão saiu, o Coritiba ficou totalmente descoberto. Guto Ferreira falou sobre isso depois do jogo do Atlético Mineiro, né? E aqui indica também um problema de formação do elenco do Coritiba, né? Porque o Coritiba trouxe vários jogadores de ataque ao longo do ano, já desde o começo do ano. Trouxe o Aleph Manga, trouxe o Fabrício Daniel, trouxe o Cleiton, trouxe o Adrian Martinez, trouxe o Pablo Garcia, acabou tendo que engolir o Neilton, né, de volta, e não conseguiu, com nenhum deles, dar essa opção de velocidade para o Morínigo, né? Ou por trazer jogadores que não tinham essa característica, Manga, Fabrício, Cleiton, que até foi embora já, ou por trazer jogadores que até tinham essa característica, mas não entregaram futebol, né? Neilton, o Pablo Garcia. E a segunda parte, né, que é especificamente do Igor Paixão, e ficou muito nítida essa queda de rendimento do Igor Paixão. O último grande jogo do Igor pelo Coritiba foi o Atletiba, né? Depois ele foi caindo de rendimento, caindo, até que efetivamente foi embora. Era ali já a reta final da transferência para o Feyenoord, e a gente falou em lives aqui no Podcast Sul, normal essa queda de rendimento com a iminência de um movimento que tinha e tem potencial para transformar a vida do Igor Paixão, né? O problema esteve em o Coritiba não ter se preparado adequadamente para isso e nem em conseguir ajudar o jogador a manter o nível até o último jogo dele no clube. Nível que ele recuperou rapidinho na Holanda, né? Agora no fim de semana, circulando aí por rede social, uma jogada dele pelo lado do campo com a camisa do Feyenoord, que era o Igor Paixão aqui, parecia que estava jogando da Série B, Campeonato Paranaense, começo do Brasileiro, arrancando em velocidade, indo para cima do marcador, dando passe. Por quê? Tirou o peso das costas, peso que Coritiba não conseguiu atenuar enquanto o Igor Paixão esteve aqui. Outro ponto, né, e aí também falando dessa questão de peso, né, de ambiente, né, o Morínigo falando do ambiente no clube, né, a pressão está instalada no clube. Falei desde a minha chegada que o dia seguinte era muito marcado pelo resultado que se tinha no dia anterior. Você poderia chegar um dia após uma vitória e o clube estava esplêndido, todos brilhando. E quando vinha de uma derrota, o clube estava diferente desde a entrada.
Então, a falta de confiança, a insegurança que havia lá dentro de pensar, vamos cair, estamos indo mal novamente, é uma luta mental que não consegui vencer. Essa é uma fotografia muito verdadeira do que é o Coritiba hoje, do que é o ambiente no Coritiba hoje. Todo mundo que está no Coritiba sabe o que significa, o que vai significar voltar para a Série B. Né? Voltar para a Série B vai significar perda de divisão, queda de divisão, queda de receita, que lá na ponta da linha vai significar atraso de salário. Esse é o peso que você tem, né? Do funcionário do clube que fica ali amuado, aborrecido quando o time perde, porque ele sabe que se o time cair, vai ser difícil o clube continuar pagando em dia na Série B, porque esse é o histórico recente do Coritiba e porque a dívida, embora em recuperação judicial, é uma dívida crescente. E o jogador sente, jogador que se importa minimamente com o clube, e o Coritiba tem vários jogadores no elenco que se importam muito com o clube, que são jogadores que têm história ali, como o William, como o Henrique, como o Robinho, mas não só eles, sabem que uma derrota põe em risco o ganha-pão, né? Dessa camada ali, dessa massa mais humilde ali dos funcionários do clube que dependem, né, do salário para botar comida para dentro de casa. Né? Então, um peso que cria, né, esse ambiente carregado, que reflete nos jogos fora de casa também, leva a essa luta mental que o Morínigo diz que não conseguiu vencer. E o Morínigo prossegue, né, falando sobre os jogos fora de casa, né? O Fernando Rudinic pergunta ali, foram só 2 pontos, né? Sobre o teu comando, o Guto não conseguiu vencer ainda, ele pergunta o que acontece, né? E aí o Morínigo responde, vou falar como torcedor, não como ex-treinador. Acho que o time fez bons jogos, mas a questão dos jogos fora de casa é mental, né? E aí tá diretamente ligado a esse ambiente carregado dentro do clube, a tudo que está em jogo, né? As consequências prováveis, né, para o clube, para quem vive do clube, com um novo rebaixamento. Né? E aí essa carga desaba sobre o time quando você está ali jogando fora de casa, toma um gol, né, ou não consegue reverter, transformar em gol boas chances ofensivas. O Coritiba fez bons jogos fora de casa, com o Morínigo, inclusive, mas só conseguiu 2 pontos, Atlético Mineiro e Ceará. Né? Deu uma pior campanha fora de casa dos pontos corridos. Né? Totalmente ligado, conectado esse cenário ao ambiente que o Morínigo descreveu. Sexto e último trecho aqui que eu gostaria de destacar, que é ele falando sobre o René Simões, né? o head esportivo, ex-head esportivo do Coritiba, demitido junto com o Morínigo. Falando da relação com o René, de como foi. Né? Não foi muito do jeito que eu queria um pouco mais no início. Claro, você nunca deixa de ser ex-jogador e ex-treinador. Isso é um pouco difícil. Todos somos torcedores. Não foi, talvez, do jeito que eu queria, mas sempre com sinceridade e honestidade. E aqui, de novo, vale destacar todo esse cuidado do Morínigo com as palavras para não causar um clima ruim, né? Mas transparece aqui, aliás, ele diz aqui claramente, né, que não foi uma relação do jeito que ele queria, mas uma frase em especial do Morínigo permite a interpretação até de que o René teria tentado cruzar em algum momento a linha que separava a função de um e de outro, né? Quando o Morínigo diz, claro, você nunca deixa de ser ex-jogador e ex-treinador, isso é um pouco difícil, permite essa interpretação, né, de que o René Simões teria tentado em algum momento entrar ali no quadrado que era do Morínigo. Não estou afirmando e não tenho como afirmar que isso aconteceu, não tenho essa informação, mas a fala do Morínigo, essa frase específica
você nunca deixa de ser ex-jogador e ex-treinador, isso é um pouco difícil, permite essa interpretação. Da mesma forma que outros trechos da entrevista do Morínigo, né, e aí de forma mais explícita, indica que o Coritiba precisava um pouco mais do René, né? Seja nessas questões de formação do elenco, de você não ter um outro goleiro aí já desde o começo do ano, de você ter esse problema dos extremos, formação do elenco passava pelo René Simões. E o Morínigo deixa claro nessa entrevista que tinha carências ali mapeadas que a diretoria não conseguiu atender. Uma foi atendida só bem recentemente do gol, e a dos extremos, essa bomba ficou pro Guto Ferreira tentar desarmar também. E nessa questão de ambiente, né, da gestão do ambiente dentro do clube, né, claro, é algo que ninguém resolve sozinho. Mas o René Simões, pela história que ele tem no Coritiba, pelo perfil de atuação dele, pela forma como ele se vende como um grande gestor de pessoas, era alguém que tinha ali uma condição ou uma obrigação maior de ajudar a melhorar esse ambiente, e não conseguiu, ao menos, num nível que evitasse essa carga toda, essa bipolaridade toda em função de resultados. Mas olha, grande entrevista, né? Esclarecedora, reveladora entrevista do Gustavo Morínigo. Mais uma vez, parabéns ao Fernando Rudinick pelo ótimo papo com o ex-técnico Coxa Branca. Ajuda, né, a entender, né, dar mais cor a esse ano difícil que o Coritiba vem atravessando, né, que começou com o título estadual, que começou super bem no Campeonato Brasileiro, mas foi desandando, saindo do trilho, a ponto de não fazer mais sentido a permanência do Morínigo, que foi demitido, substituído pelo Guto Ferreira, que tenta agora manter o Coritiba na Série A, e no futuro, quem sabe, Coxa poder ser treinado de novo pelo Gustavo Morínigo, né? Ainda está recente essa saída dele, mas deixou sua marca, trouxe o Coritiba de volta à primeira divisão, fez o Coritiba novamente título estadual, criou uma identificação com o clube, teve seus erros, normal, é do jogo, é da vida, mas tem toda a condição de no futuro voltar a treinar o Coritiba. Tá certo, gente? Obrigado a vocês pela companhia em mais esse vídeo do Podcast Sul. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, leve a mais e mais torcedores esse conteúdo, traga mais gente para fazer parte da nossa comunidade. Você que já está com a gente, torne-se membro, apoie o nosso projeto Podcast Sul. Valeu, valeu, tchau!